Isso acontece porque definir o que é normal e anormal não é uma tarefa simples. Quem dirá tornar essa definição universal, útil para a tomada de decisões clínicas? Foi tentando descobrir se as internações de instituições psiquiátricas dos Estados Unidos faziam sentido que o então professor de psicologia da Universidade de Stanford, David Rosenhan, fez um famoso experimento que infiltrou pessoas sãs em manicômios. E com isso, ele colocou não só aqueles hospitais, mas todo o conhecimento psiquiátrico em xeque. E é sobre esse experimento que nós vamos falar hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nick, do canal Desilusões, e hoje a gente vai falar sobre loucura. A insanidade é uma coisa que assombra a imaginação humana. Ela fascina e assusta ao mesmo tempo. Ela desafia a nossa noção dos próprios limites do que significa ser humano. É inegável. Tem algo profundamente perturbador em uma pessoa que claramente não compartilha da nossa realidade. Embora, de fato, a gente sempre viva em mundos totalmente individuais. Se eu falo pra você, pense em uma maçã, as memórias que você vai ter sobre a maçã, a vontade de comê-la, o formato, certamente serão diferentes não só do que eu vou pensar, mas também vai diferir de todos os outros seres humanos do planeta. Os nossos cérebros interpretam o nosso ambiente de maneiras altamente específicas. O seu azul pode não ser o meu azul. E ainda assim, em um mundo altamente polarizado, tensionado, o que tememos é a imprevisibilidade de alguém mentalmente instável. Nós nos forçamos a ignorar que, por mais sãos, saudáveis ou normais que possamos acreditar ser, a nossa realidade também pode estar bem distorcida. A diferença entre nós e eles é o quanto que isso fica visível. Na década de 70, Rosenhan tentou demonstrar que qualquer pessoa poderia ser admitida em um hospital psiquiátrico, alterando apenas algumas respostas em uma avaliação. E com isso ele queria expor como que elas eram tratadas, uma vez admitidas, mesmo se agissem de maneira completamente normal. O artigo original, publicado na revista Science no ano de 1973, questiona se as características marcantes que determinam um diagnóstico residem nos próprios pacientes ou nos ambientes e contextos em que os observadores, ou seja, os médicos, as encontravam. E para responder isso, Rosenhan seleciona então 7 pessoas, além dele próprio, para embarcar nessa empreitada. Ele procurava por um grupo diverso. Por isso, um deles era estudante de pós-graduação de psicologia, na faixa dos 20 anos, e os outros 3 eram psicólogos, uma pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa. Essas pessoas foram chamadas de pseudopacientes. Os pacientes falsificaram seus nomes e aqueles que eram psicólogos também falsificaram suas profissões. Todos eles chegaram pedindo acolhimento à instituição por um único sintoma. Eles ouviam vozes. E as vozes diziam somente 3 palavras: oco, vazio e golpe. Todo o resto do relato era o que, de fato, eles viveram. Sua infância, sua juventude, suas dificuldades e felicidades atuais. Imediatamente, após a admissão à custódia psiquiátrica, o pseudopaciente parava de simular qualquer sintoma de anormalidade. Mas isso não os impediu de serem trancafiados e retidos na instituição por até 52 dias. I don't want to set the world. A rotina em uma instituição dessa não é nada prazerosa. Talvez a gente possa inclusive conceber a ideia de que qualquer pessoa sã enlouqueceria naquele ambiente se ficasse nele por tempo demais. Afinal, não ter para si o direito de ir e vir para onde que você quiser recebe muitos nomes, e entre eles, prisão. No entanto, tem uma diferença crucial entre alguns anos na cadeia e no manicômio. É que no manicômio, nem para ser visto como gente, você serve. O artigo traz relatos de espancamentos públicos da equipe com os pacientes que subitamente terminavam somente caso alguém da alta hierarquia, ou seja, médicos, psicólogos, chefes, aparecessem, dando a entender que, para eles, a palavra dos pacientes nada valia. O toque para acordar, ou seja, a forma como que os pacientes eram tirados da cama, não raramente era com os enfermeiros sacudindo eles em meio a xingamentos. Um dos pacientes relatou que uma das enfermeiras desabotoou a camisa e ajeitou o sutiã em frente a um pátio cheio de homens. Provavelmente não com a intenção de ser sedutora, mas porque ela nem os percebia como dignos de sua preocupação. Mas eles estavam em um lugar para se recuperar, correto? Em algum momento, certamente, eles iriam receber alguma intervenção e com ela conseguiriam se livrar de todas as suas anomalias, não? Não. Um dos principais motivos de sentimento de invisibilidade ocorreu em relação aos medicamentos. Eles receberam cerca de 2.100 pílulas,
das quais somente 2 foram engolidas. O resto foi por água abaixo, no vaso sanitário. O mais curioso é que frequentemente eles achavam os remédios de outros pacientes no vaso antes deles próprios darem descarga nos deles. O tempo de duração da hospitalização foi de 7 a 52 dias. Nesse meio tempo, não tinha muito a se fazer em um hospital daquele tipo. Lá eles poderiam conversar com os outros pacientes, tentar puxar um papo com a equipe, participar das atividades sociais e também anotar sobre o que eles estavam passando. No início, eles tentaram esconder essas anotações, mas logo eles viram que ninguém ligava para elas e passaram a fazê-las publicamente. Com uma média de 19 dias internados, a equipe sequer cogitou sobre a sanidade deles, embora não tenham feito o menor esforço para se esconder como saudáveis. Até porque dentro do hospital, mesmo as perguntas mais simples e normais não eram respondidas pela equipe de enfermeiros. Ou eles ignoravam, ou perguntavam como que aquelas pessoas estavam se sentindo. O que mais intriga nesse caso é que, apesar de se comportarem como qualquer outra pessoa neurotípica, com suas manifestações públicas de sanidade, é que todas as suas ações, mesmo as normais, são forçadas para caber nesse rótulo. Ah, você tá anotando o que a gente tá fazendo? Isso aí só pode ser um traço da tua paranoia. A equipe não se prestava a conversar com aquelas pessoas, porque para eles sequer eram pessoas. A equipe servia basicamente com o propósito de dar remédios, conduzir terapia ou encontros em grupo, instruir e frequentemente reprimir os pacientes. De outra forma, a equipe se mantém afastada, como se a doença dos pacientes fosse de alguma forma contagiosa. O pior disso é que quando olhamos para as doenças médicas, ainda que infelizes, elas não são pejorativas. Os diagnósticos psiquiátricos não. Ao contrário, eles carregam estigmas sociais, jurídicos e pessoais. Uma pessoa deixa de ter direitos plenos, como o poder dirigir, e para de ser tratada como um ser humano de verdade. 7 dos 8 pacientes foram admitidos pelo diagnóstico de esquizofrenia, e mesmo tendo um comportamento aparentemente comum, esse diagnóstico, após preenchido, jamais foi questionado. E mesmo sem o diagnóstico estar apoiado em boas evidências de que aquele era um estado habitual daquele paciente, essa marca será carregada para o resto da vida. Aos olhos da equipe, eram inquestionavelmente esquizofrênicos. É como se o diagnóstico fosse absoluto, um caminho sem volta. Tanto que a liberação deles não é do tipo curado, e sim sob o laudo de esquizofrenia em remissão. Ou seja, aos olhos da instituição, aquela pessoa não estava sã, nem nunca teria sido. No entanto, não se pode dizer que eles passaram despercebidos, pois houve um grupo que foi capaz de detectá-los, os outros pacientes. Isso levanta questões importantes. Que garantia de que os doutores sabiam o que estavam fazendo quando internavam alguém sob o rótulo de esquizofrênico? Foi pensando nisso que Rosenhan deu a atacada final. Depois de todos liberados, Rosenhan contactou um outro hospital relatando o ocorrido, que aqueles profissionais falharam como médicos e admitiram pessoas completamente sãs. A nova instituição contactada achou aquilo assombroso e entendia que erros como aquele jamais seriam cometidos por seus funcionários. Rosenhan disse então que mandaria outros pseudopacientes para esse hospital nos próximos 3 meses. Era dever da equipe relatar as percepções sobre aqueles que eram internados. Ao todo, 193 pacientes foram admitidos na instituição. 41 foram apontados com altos índices de certeza como pseudopacientes, ou seja, normal por pelo menos um membro da equipe. 23 foram considerados suspeitos por pelo menos um psiquiatra. 19 foram suspeitos por pelo menos um psiquiatra e outro membro da equipe. O que eles não sabiam é que Rosenhan não havia enviado sequer uma pessoa para se passar como pseudopaciente. Isso foi um golpe contra a moral das instituições. Conseguiriam elas realmente promover a melhora dos pacientes ou só doparam eles por todo esse tempo? Por fim, o que resta a gente pensar é como ser são e saudável num lugar que é enlouquecedor. A resposta é que não dá, e por isso muitos frutos positivos se desenrolaram a partir desse experimento. Naquela época, a fé nos psicofármacos era gigante. Os remédios pareciam ser a solução para tudo e se entendia que aquelas pessoas que estavam internadas adoeceram porque tinham algum desequilíbrio no cérebro. Hoje a gente já sabe que alguém pode ter algum desequilíbrio neurofisiológico e não desenvolver nenhuma psicopatologia. Também é possível que a pessoa tenha uma psicopatologia e não ter nenhum desequilíbrio. E em nenhum dos casos alguém deixa de ser gente. E é com essa visão da injustiça e opressão dessas pessoas
que o movimento antimanicomial, também alimentado pelo estudo de Rosenhan, conquistou o fechamento de instituições psiquiátricas e mudou o diagnóstico de saúde mental nos Estados Unidos, levando à compilação de uma nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-3. A luta antimanicomial é uma parte da história importantíssima para o avanço da psicologia e tem marcos lindos aqui no Brasil. A prova disso é que, ainda hoje, é uma pauta entre profissionais e estudantes dessa área tão importante da nossa sociedade, e será provavelmente tema nos próximos vídeos. E bem, pessoal, o vídeo era esse aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, comentar o que tu achou e, lógico, trazer sugestões para os próximos vídeos. Tô com vocês, fui!